Oi pessoal, eu sou a professora Bárbara Furquim, vou acompanhar vocês nessa aula que nós vamos falar sobre a França no Antigo Regime. Nós vamos ver como é que a população francesa vivia ali nos finaizinhos do século XVIII, como é que essa população vai viver, vai vivenciar o chamado Antigo Regime. Antes da gente ver tudo isso, quem vai acompanhar a gente durante toda essa aula é o nosso intérprete, o Ronaldo. Então, vai ficar aqui o tempo todo com a gente. Vamos começar, mas antes da gente começar, a gente tem que ver por que a gente está vendo isso, né? Quais são os objetivos nossos em estudar essa sociedade francesa no Antigo Regime. Bom, o nosso objetivo é identificar como estava constituída a sociedade francesa durante o Antigo Regime. Isso vai ser de uma extrema importância, porque quando nós observarmos como estava dividida, como viviam as pessoas nesse período, na França e no Antigo Regime, nós vamos ver isso, como é que isso tudo vai ser realmente ali o pontapé inicial por uma grande revolução que vai ocorrer dentro da França e que vai acabar transformando o mundo também, inclusive o nosso mundo dos dias atuais. Bom, aqui tem uma imagem do rei Luís XVI, ele era naquele momento desse antigo regime que a gente vai falar dessa sociedade francesa, ele era o rei da França. E agora eu pergunto para vocês, você lembra o que foi o absolutismo monárquico? Bom, a gente já sabe que se a gente está falando de monárquico, nós estamos nos referindo à monarquia, aos reis. O absolutismo monárquico, ele constitui um modelo de governo marcado pela concentração de poder nas mãos do rei. Ou seja, o poder político, econômico, legal vai estar na mão dos reis. São eles que vão fazer as leis, convocar o exército, declarar as guerras, criar e cobrar impostos. Esse absolutismo monárquico, ele então vai configurar durante séculos ali no continente europeu e vai ser muito forte dentro da França. Estando dentro da França, nós vamos ver que esse absolutismo monárquico ele vai acabar também sendo denominado, esse período todo em que esse governo esteve em ação, como Antigo Regime. Então, quando nos referimos ao Antigo Regime, estamos nos referindo ao momento em que ocorria o absolutismo monárquico. Montesquieu foi um político e filósofo iluminista francês. O iluminismo faz parte de um movimento filosófico que vai estar presente no continente europeu e vai estar muito presente nesses acontecimentos que vão decorrer da Revolução Francesa. O Montesquieu, ele vai ser muito importante principalmente através da teoria dele da separação dos três poderes. Vocês conhecem o legislativo, o executivo e o judiciário. Ele constitui, o Montesquieu, uma dura crítica ao poder do absolutismo monárquico, porque ele vai dizer que é impossível um governo em que exista apenas a figura de um indivíduo. Esse governo ele vai ter que ser dividido em diversos poderes, no caso 3 poderes, onde possa ocorrer uma justiça maior entre todos. Olha só, no mundo atual, a sua teoria, a teoria de Montesquieu dos 3 poderes, ela vai passar a ser consagrada em várias modernas constituições internacionais. Inclusive, a Constituição brasileira, ela utiliza desses ideais da teoria de Montesquieu, da divisão dos 3 poderes, do legislativo, do executivo e do judiciário, para organizar a nossa política. Aí eu pergunto para vocês, você considera necessária a divisão dos 3 poderes na Constituição dos governos? Vamos analisar e vamos pensar como um governo em que vão ter várias áreas de atuação pode talvez trazer para todos uma sociedade mais justa. E é falando em uma sociedade, na busca de uma sociedade mais justa, que a gente vai dar uma olhada como é que na França se vivia no Antigo Regime. Vamos lá dar uma olhada?
Antes disso, a gente tem que pensar, né, como é que se vivia na França, né, como que essas sociedades viviam, é tentar compreender esse processo, como que esse processo todo vai desencadear na Revolução Francesa. A Revolução Francesa ela vai possibilitar, né, então, uma análise sobre as bases do nosso mundo atual, contemporâneo, né, conceitos como liberdade, igualdade e fraternidade vão fazer parte desse movimento revolucionário francês. Todas as bases de coisas que nos parecem hoje talvez até, né, que não devem ser questionadas, como a liberdade de expressão, a liberdade política, a participação na política de todas as classes, vão ser coisas que vão ser reivindicadas e conquistadas durante a Revolução Francesa. Os historiadores, eles têm a Revolução Francesa como um grande marco histórico, porque a gente chega até a ser transformado e elevado para uma outra era histórica, né, a era contemporânea. Vamos ver como tudo isso aconteceu? O Antigo Regime. A França, do final do século XVIII, era o país mais populoso da Europa, mas também era um dos países mais injustos. Então, com toda essa população existente, existia então muita desigualdade entre os grupos das classes sociais existentes, né? O sistema político vigente naquele período era o Antigo Regime. Como nós vimos, o Antigo Regime é nele em que vai existir o absolutismo monárquico. Então, todos os poderes legais, né, judiciais, poderes com relação ao exército, entre várias outras coisas, vão estar nas mãos da figura do monarca, do rei. A sociedade francesa do período ela era estamental, ou seja, ela era dividida em 3 estados. Mas o que é uma sociedade estamental? Uma sociedade estamental é uma sociedade em que não pode existir a ascensão social. Você não pode sair de uma classe e atingir outra. Existe apenas um nivelamento único, não é possível você conseguir, né, ter uma ascensão social, uma modificação social. Bom, dentro da França, nessa sociedade estamental, eles dividiam, classificavam através de estados. Então, cada classe social era denominada como um estado. E é sobre isso que a gente vai ver. A sociedade estamental, ela revelava os privilégios de alguns dos grupos da sociedade. Essa era uma sociedade principalmente constituída por privilégios. Privilégios em que uns tinham muitos privilégios e conseguiam e podiam viver de uma maneira extremamente satisfatória e em que um grupo da população não tinha alcance a praticamente nada. Olha só quais eram esses 3 estados. O primeiro estado era o clero. O clero, ele tinha cerca de 125 mil pessoas. Esses são dados, né, da probabilidade de habitantes que existiam na França naquele período lá do final do século XVIII. O segundo estado era a nobreza. A nobreza já tinha um pouco mais de gente, né, do que o primeiro estado. A nobreza ela tinha 375 mil pessoas que faziam parte da nobreza. Mas existia o terceiro estado. O terceiro estado, a composição dele eram de grupos diversos. A gente não tinha apenas um grupo da sociedade, mas todos eles faziam parte, estavam dentro desse pacote do terceiro estado. Que eram quem desses grupos? Os trabalhadores urbanos, os camponeses e a burguesia. Agora, olha só quantas pessoas faziam parte do terceiro estado. 24,5 milhões de pessoas. A gente pode colocar aí, em porcentagem, cerca de mais de 97% da população francesa fazia parte do terceiro estado. E o que nós vamos ver é que, sendo a grande maioria da população francesa, esse terceiro estado, ele não conseguia alcançar uma sociedade de igualdade. Olha só o que a gente vai aprender. Segura aí. O primeiro estado. Como era o primeiro estado? Quem fazia parte desse primeiro estado? O primeiro estado, ele era composto pelos membros da Igreja Católica.
Mas esses membros, vamos pensar aqui, né? Quem são parte desses membros da Igreja Católica? Porque existem dos mais diversas ordens dentro do catolicismo e era destinada apenas aos membros que vinham de famílias mais nobres, que já vinham então de famílias que tinham mais posses. Olha só, existia o alto clero eram os ligados, né, à Igreja Católica, que eram os cardeais, os bispos e abades. Então, numa hierarquia da Igreja Católica, eram os que estavam numa posição um pouco mais elevada dentro, né, da religião. Também nós vamos ver que existia o baixo clero, que eram os padres, os frades e os monges. Esse primeiro estado, que era então composto pelo clero, né, que eram esses membros da Igreja Católica, eles possuíam muitas terras e cobrava em dízimo e taxas sobre batismos, casamento e sepultamento. Nenhum, né, desses do primeiro estado pagavam impostos. Então eles viviam numa vida de grande luxo, de ostentação. Muitas vezes essas ideias iam contra, aliás, os preceitos, né, do próprio catolicismo. Aqui a gente tem uma imagem, né, do arcebispo de Sens representando esse clero, né, do primeiro estado na França. O segundo estado, ele era composto por membros da família real e da nobreza. Mas como assim membros da família real? Aí, né, a gente vai incluir a monarquia, né? Então, inclui-se o rei, a rainha, os seus filhos, os que estão ali ligados, né, de uma maneira mais íntima à monarquia. Mas não eram só eles. Dentro do segundo estado, a gente vai ter a nobreza cortesã, que eram aqueles que viviam dentro da corte. Então, dentro da corte, além da família real, existia essa nobreza cortesã que vivia lá e vivia nas festas, era uma vida de luxo, de grandes banquetes, de roupas maravilhosas, vivendo num grande luxo, né? Além dessa nobreza cortesã, nós vamos também ter a nobreza provincial, que eram os nobres que não viviam lá na corte junto com os reis, mas eram os nobres que viviam nas suas propriedades rurais. Então eram aqueles que estavam um pouco mais afastados ali do reino, mas acabavam vivendo, né, em meio às plantações. É claro que, observem, nenhum desses componentes do segundo estado exerciam funções de trabalho. A vida dessa nobreza cortesã provincial era uma vida onde não se trabalhava, o trabalho não era algo digno, né? Eles não consideravam algo digno. Além desses dois grupos, da nobreza cortesã e da provincial, a gente também vai ter a nobreza de toga, porque olha só, os burgueses, que não pertenciam à nobreza, mas existiam nobres muito ricos, que tinham muito poder econômico, eles queriam ser aceitos pela sociedade. A maneira que eles encontraram para serem aceitos era através da compra de documentos que os colocavam como nobres. Então eles compravam títulos de nobreza para serem encarados e, de certa maneira, respeitados por esse segundo estado. Bom, então a gente está vendo aqui a composição do segundo estado e a gente tem que pensar como é que eles viviam. Possuíam muitas terras e muitos privilégios sociais, econômicos e políticos. Além disso, eles viviam à custa do Estado e da exploração do trabalho dos camponeses. Os camponeses eram os que trabalhavam para eles. Muitos desses nobres, para vocês terem uma ideia, eles nunca chegaram a nem abotoar uma de suas roupas, porque nem isso era digno a eles. Eles diziam que alguém deveria fazer isso para eles, né? Eles não pagavam impostos. Então vamos pensar que esse segundo estado, ele acabava gerando uma dívida enorme para a França, porque era um número bastante grande de pessoas que não colaboravam com a economia, mas que sugavam todas as possibilidades econômicas que aquela nação tinha. Aqui tem uma imagem da Madame de Holland, que representa um pouco dessa nobreza, né? Vocês já viram com certeza nos filmes, nas imagens, né? Aquelas pessoas com aquelas perucas, aquelas roupas, aqueles vestidos maravilhosos, fazendo parte, então, que fazem parte dessa corte, né, francesa.
E nós temos o terceiro estado. O terceiro estado, ele era composto por diferentes grupos. Muitos desses grupos, eles não tinham a mesma condição financeira. Dentre eles, nós vamos ter os camponeses, nós vamos ter os trabalhadores urbanos, e olha só, os trabalhadores urbanos, eles eram conhecidos também como sans-culottes. Já vamos falar porque eles eram conhecidos assim. E a burguesia. Os camponeses eram aqueles que trabalhavam no campo e viviam nas piores condições possíveis, né? Os camponeses não tinham direito a estudo, não tinham direito a condições alguma, né, de serem tratados. Bom, além disso, nós vamos ter também os trabalhadores urbanos, que eram os sans-culottes. Eles se chamavam assim, aqui a gente tem uma imagem, porque eles usavam calças que eram um pouco diferentes das calças que os nobres utilizavam, né? Olha, era um corte diferenciado. E esses trabalhadores urbanos, muitos deles desempregados, vagavam pelas cidades da França e trabalhavam nas pequenas fábricas. Também nós vamos ter a burguesia, que era a boa parte da população que tinha um grande poder econômico, eram os comerciantes. Mas, apesar de um grande poder econômico, de elevar a economia da França, não tinham direito político, pagavam altas taxas e impostos. O terceiro estado, então, ele pagava impostos exorbitantes. Os camponeses e sans-culottes viviam em situação de miséria. Os burgueses não tinham liberdade econômica, desejavam a participação política e a eliminação de taxas alfandegárias. Aqui a gente tem uma imagem de uma mulher do povo, né, que fazia parte, né, do terceiro estado. Chegamos na nossa atividade. Quero que vocês vejam essa charge, leiam com atenção e a gente já volta para resolver tudo isso. E aí, pessoal, vocês prestaram atenção nessa charge? O título dela é "Você deve esperar que este jogo acabe em breve". E o que eu quero que vocês fizessem, né? Queria que vocês relacionassem essa charge ao conteúdo que a gente estudou. Se a gente observar, nós vamos ter aqui um homem mais simples em que ele está carregando nas costas outros dois que estão muito bem vestidos, né? E essa charge, ela representa uma sátira que demonstra os privilégios da nobreza e do clero, representado pelos dois homens bem vestidos, e a exploração dos camponeses. Aqui, então, esse senhor que carrega os dois, e o senhor está com uma enxada, ele carregaria o primeiro e o segundo estado nas costas através do seu trabalho. Bom,
A França no Antigo Regime. Em 1788, a França ela vivia a ameaça da fome, né, com toda a população passando por vários momentos de miséria. Também vai existir o seguinte, na França, além desses problemas todos, dessas divisões sociais que nós vimos, a gente vai ver que as secas atingiram a agricultura. Então, eles tiveram, isso por problemas climáticos mesmo, eles acabaram tendo vários problemas do alimento chegando na mesa dessa população. Nós vamos ter, com isso, com essas secas na agricultura, o aumento do preço dos alimentos. Então, aquela população que já passava por várias necessidades vai ter mais problemas ainda sociais e de fome. E a gente vai ver que esses gastos exorbitantes do primeiro e segundo estado, que viviam no luxo absoluto, vão acabar trazendo problemas seríssimos para a organização tanto política quanto econômica e social da França no Antigo Regime. Temos aqui a nossa atividade, então leiam com atenção, preencham esse quadro que está aqui, a gente já volta para ver, né, como é que vocês fizeram isso. Então, pessoal, vamos ver essa atividade? Aqui estava dizendo, né? Preencha o quadro abaixo com as informações sobre a sociedade francesa do Antigo Regime. Então, vamos ver. Quem é que possuía privilégios dentro dessa sociedade francesa? O clero e a nobreza, que eram o primeiro e segundo estado. Quem é que pagava os impostos dentro da França? O terceiro estado. E agora vem aqui, quem era o terceiro estado? Quem fazia parte do terceiro estado? Os camponeses, os trabalhadores rurais e os burgueses. Vamos guardar todas essas informações, porque é através de tudo isso que nós vamos chegar, né, pensar e viabilizar como é que vai ocorrer a Revolução Francesa. O que nós vimos nessa aula? Nós vimos que o sistema político vigente na França no século XVIII era conhecido como Antigo Regime. É no Antigo Regime onde vai ocorrer o absolutismo monárquico. Também vimos que a sociedade francesa do período ela era estamental, não tinha como existir a ascensão social e ela era dividida em 3 estados. O primeiro estado era o clero, os membros da Igreja Católica. O segundo estado era a nobreza, que juntava-se a monarquia e um grupo bem grande dentro da nobreza que viviam de privilégios. E o terceiro estado eram os trabalhadores urbanos, os camponeses e a burguesia. Gente, essa foi a nossa aula e até breve.